Oi, gente. Oi, gente. Oi, 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 oi. Meu beijo, meu beijo, meu beijo, meu beijo a todos vocês. Meu beijo querido a todos vocês. Ainda tô com cara de cansada. Vocês todos vão dizer: Oi, Filó, como é que você tá? Tô bem, gente. Tô bem. Hoje é quinta-feira. Atrasei um pouco para aparecer, atrasei um pouquinho para aparecer, mas é aquilo. Após minha chegada, acredito que alguns dos amigos já começaram a ver os vídeos que eu comecei a publicar ontem à noite, desde a minha saída de Lisboa até a minha chegada ao Brasil, Brasil, e depois a minha saída de São Paulo até ao estado do Paraná, aonde eu me encontro. Para ser mais exato, eu estou numa cidadezinha típica, pertinho de Maringá. Eu ainda não vou dizer a cidadezinha, eu já puxo o último vídeo aqui no canal, abaixo desse. É ao lado de Maringá, uma cidadezinha ao lado de Maringá. Eu digo ao lado porque é relativamente perto. Mas eu vou mostrar a cidade no próximo vídeo que eu fizer, porque eu vou sair de preferência à noite ou entardecer e vamos fazer um vídeo pela cidade mostrando a cidade toda enfeitada. Sabe aquelas cidades que são bem de interior e que tem o coreto no meio da cidade, que tem aquela pracinha típica com coreto e que chega nesta época do ano e enfeitam tudo, principalmente a região da pracinha? Então, é numa cidade dessas que eu estou. Uma cidade que quando chega meio-dia, quando chega a hora do almoço, o pessoal bateu 11h30, não dá nem meio-dia, bateu 11h30, as lojas praticamente param, só não fecham, porque o comércio hoje está mal no Brasil, né? Então, mas todo mundo, ó, se manda para ir em casa comer. Ir em casa comer. São tradições que, ó o barulho da rua, são tradições que existem nas cidades do interior, que a gente não vê em outro lugar, mas a gente vê aqui, e que eu acho tipicamente interessantes, caseiras, gostosas, e que eu começo a relembrar como algo quase inexistente no mundo urbano, no mundo duro, no mundo quase cruel, que massivamente está sendo massificado em nossos cérebros. A gente precisa voltar nas raízes, a gente precisa voltar naquilo que nossos avós tinham, né? Na época das fazendas, na época desse lado, que ainda existe em alguns países do mundo, e aqui no Brasil também existe, nessas cidades pequenininhas. E foi isso que eu encontrei quando eu cheguei ao Brasil, quando eu peguei o ônibus, o famoso ônibus que eu falo, que demorou 13 horas na saída de São Paulo até o Paraná. Eu sou Filomena Carreira, para quem não me conhece, do Sem Fronteiras. Aquele que não me conhece, convido a conhecer este canal, que por norma, fala mais de política, é mais massivo na crítica à política angolana, porque eu sou angolana, e que critica muito aquele que cruelmente ataca as populações carentes, ataca aquele que tão duramente faz mal, aquele que tenta sobreviver de forma digna. Hoje eu venho aqui principalmente para cumprimentar meus amigos e para dizer que eu cheguei bem ao Brasil. E também para explicar a todos vocês aquilo que eu tinha prometido. Ainda estou, como vocês veem, de pijama, e vou ficar até trocar de pijama, até tomar banho. Mas estou bem, e acho que vocês vão reparar nisso daqui para frente. Mas explicar também para vocês aquilo que eu havia prometido.
Eu disse no vídeo em que eu estava saindo de Lisboa que eu não iria sentir saudades da Europa. E não vou sentir saudades da Europa. A Europa me marcou por dois motivos. Para eu engordar, eu engordei. A Europa é uma área, uma região do mundo, não é? Porque Europa é Europa. Lisboa é uma cidade onde nós temos uma gastronomia fantástica, e eu acho muito difícil o ser humano que entra numa cidade como Lisboa, vamos situar em Lisboa, e não engorde. Eu não gosto de bacalhau, mas tu gostas de uma carne, ó gajo. Eu não gosto de carne, mas tu gostas de um peixe, não é? E a gente não engorde, a gente não consiga se localizar de alguma forma e comer muito bem. A gastronomia portuguesa, na minha opinião, é uma das melhores do mundo, com todo respeito, né? Quando eu cheguei a Portugal, em 2008, eu fui convidada pelo ex-ministro Paulino Batista, que eu considero uma pessoa muito querida para mim. É como eu costumo dizer que o Paulino Batista, ex-ministro de Angola do Turismo, é como um padrinho, é uma pessoa que mora no meu coração. Me convidou para eu ir a Portugal, foi a primeira vez que eu fui a Portugal, isso em 2008, e eu dizia para ele: eu não suporto Portugal. E ele perguntou: mas, Reis, mas como assim não suporta se tu não conheces Portugal? Portanto, desde os meus tempos aqui do Brasil, eu já tinha uma birra astronômica com Portugal. E ele foi o primeiro a me dizer: mas tu não podes dizer isso, se tu não conheces Portugal, como é que tu podes ter uma birra com Portugal, menina? Então, por eu trabalhar no turismo em Angola, ele disse: pois então vamos tirar a prova dos 9, tu vais a Portugal, representando a área do turismo de Angola, porque tinha aquelas feiras de Angola, de turismo, né? E tu vais representando. Ele sendo ministro do turismo, hotelaria e turismo na época, eu fui com uma carta representativa do próprio ministro, representando, portanto, o turismo. E assim foi assim que eu conheci Portugal. A primeira impressão, eu amei Portugal, eu amei conhecer Portugal, eu adorei a gastronomia portuguesa. Acho que daí já comecei a engordar, né? Cada vez que eu pensava em comida, cada vez que eu pensava num pastel de nata, ai Jesus, eu já começava a comer com o meu psicológico e já começava a engordar. Depois houve uma segunda proposta, isso para não, vou resumir, porque senão o vídeo vai ficar longo. Eu recebi logo uma segunda proposta para ficar em Portugal. E assim foi. E foi nessa segunda proposta que começaram a haver problemas. Portanto, eu fiquei em Portugal. O intercâmbio entre Angola e Portugal a nível de negócio já não foi dos melhores. Tanto a Angola não correspondeu nessa área, como Portugal não correspondeu. Mas mesmo assim naquela época, ainda estava bom. Ainda estava bom. Depois eu voltei a Angola, e como eu disse também no vídeo onde eu apareço em Angola, quando eu fiz o translado em Angola, tudo na minha vida tem a ver principalmente com Brasil e Angola. Tudo. Até quando eu não escolho, a coisa cai em Angola. Quando eu estive aqui no Brasil, há 11 anos atrás, foi a minha última vinda ao Brasil, foi há 11 anos atrás, eu voltei a Angola por motivos e pendências que existiam de novo em Angola. E depois eu voltei a Portugal. E daí, achando que iria voltar ao Brasil, não voltei, por motivos pessoais. E ali eu finquei bases. Fiquei em bases e comecei de novo todos os meus trabalhos por Angola, como eu sempre fiz.
tanto a nível hoteleiro quanto a nível humanitário. Todos vocês sabem que o meu trabalho é principalmente humanitário. E ali eu fiquei em bases. Portanto, a partir do momento que eu finquei bases em Portugal, eu comecei a pensar que, independente de Brasil, eu tinha que criar raízes mais profundas com Portugal para que Portugal tivesse o mesmo alicerce que eu tinha com o Brasil. Eu tenho no Brasil a minha segunda pátria. Se tudo o que eu fiz por Angola foi graças ao Brasil, a nível de empresas patrocinadoras, a nível de empresas que me apoiavam com doações, tudo foi graças ao Brasil, tudo que eu consegui foi graças ao Brasil. Eu pensei, já que eu agora estou fincando bases em Portugal, eu tenho nacionalidade portuguesa, eu vou fazer o mesmo aqui em Portugal. Afinal, o povo português é um povo tão bonzinho. E assim começou toda uma trajetória em Portugal. Depois fui conhecendo muitos brasileiros em Portugal e pensei, estou me estruturando em Portugal, estou conhecendo outros brasileiros em Portugal, independente da própria comunidade portuguesa. E foi aí, minha gente, e eu deixo claro aqui para não haver dúvida e mal entendido. Eu costumo usar nos meus vídeos uma frase que é não generalizando de forma alguma, porque o Joaquim não é igual ao Manuel, o Manuel não é igual ao Frederico, o Frederico não é igual à Amélia. Não generalizando. Não generalizando. Nós não podemos dizer que todos da raça portuguesa são iguais e que todos os brasileiros que moram, residem em Portugal são iguais. Mas, infelizmente, o que nós vemos, e eu falo isso agora mais do que nunca, principalmente estou em solo brasileiro, mas, infelizmente, nós vemos muitos brasileiros que saem aqui do Brasil, humildes, a gente até brinca e fala humilde, né? Pois é. E que quando chegam à Europa, as Európias da vida, sobe, parece um abacate. E não sei o que se passa. Não sei o que se passa. A ganância, o poder, a exorbitância de querer ficar rico, querer ficar poderoso. E chega lá. E o que eu mais tenho é provas disso. E acaba dando golpe em cima de golpe em território europeu. Isso é feio, gente. Isso é muito feio. Se aproveitam de outros brasileiros, isso não aconteceu comigo. Eu estou falando isso baseado em provas concretas que aconteceu com muito brasileiro que eu conheci. São brasileiros que até formam salas no bate-papo do chat, do Zap, e depois vem outros brasileiros chegarem e aquele brasileiro que está precisando de emprego, sabe como é que é? E que está chegando ao país e eles pegam aquele brasileiro, você está precisando de ajuda? Então, olha, eu posso te ajudar. Você quer um empreguinho para motorista de Uber? Você quer um empreguinho para trabalhar com empregada doméstica? Você quer um empreguinho para isso, para aquilo? O cara começa a trabalhar na construção civil, por exemplo. O cara começa a trabalhar em alguma área e o cara trabalha 1 mês, 2 meses, 3 meses e depois ele promete dar o salário da pessoa e ó, toma, e não lhe paga. Aí a pessoa vai, que ainda está em processo de legalização, a pessoa vai querer discutir com este que se diz chefe e vai discutir como. Esse foi o lado triste do que eu vi na Europa. Independente disso, no meu caso, porque hoje eu digo hoje como influenciadora, você busca matéria, além daquilo que eu já faço, não é? Como alguém que faz a principal matéria, que é Angola, que é João Lourenço, que é Silvia Lutucuta, que são tantas matérias, vamos dizer que esse é o carro principal, né? Eu vou atrás de outras.
Só que essas outras, vamos dizer que foram uma decepção que eu fui vendo no dia a dia do conservadorismo da Europa, da tristeza que eu fui descobrindo da Europa e da maldade que vocês se lembrarem, forem ver os meus vídeos, eu falava a elegância que existe na Europa. Disfarçada, né? É um disfarce que o europeu usa de estar sempre muito arrumado, muito bonitinho, mas por trás daquela elegância existe muita falcatrua. Portanto, eu fui lidando com tudo isso e, ao mesmo tempo, na minha decorrência de vida de humanitária, eu fui pedindo ajuda às televisões, RTP, TP África e assim por diante, porque eu queria ajudar Angola, como eu queria ajudar dentro da própria cidade de Lisboa. Vocês devem ter visto aí na minha página do Facebook, até também tem vídeos aqui no canal, onde eu visitei Cova da Moura. E eu quis muito ajudar a Cova da Moura, onde tem lá uma comunidade de cabo-verdianos, angolanos, portugueses, portanto o domínio maior é africanos. Eu quis muito ajudar. Não houve ajuda. Houve muitos empecilhos, mas não foi da comunidade, não daquela comunidade que está no morro, onde eu fui muito bem recebida, onde me pegaram no colo, onde me abraçaram, onde eu fui muito bem tratada, gente. Mas sim da burocracia portuguesa, dessa estúpida burocracia, me desculpem, portuguesa, que para ajudar as pessoas carentes, cria tantos empecilhos, e mesmo assim, não desanimando, eu corri atrás. Eu cheguei a pensar, junto com um amigo que é cônsul em África, por sinal, em Moçambique, pessoa essa que eu cheguei a procurar quando foi o caso Mangenas, para ajudar também o casal Mangenas, e com ele eu quis montar uma ONG. Porque quando houve esse caso da Cova da Moura, chegamos a pensar nisso, montar uma ONG em Portugal. E mais uma vez, eu escutei tanto absurdo, mas tanto absurdo, para se montar uma ONG. E os custos absurdos que eram para se montar uma ONG, que eu fiquei de boca aberta. Eu falei, bom, eu não sei se para montar uma ONG e para se ajudar o povo aqui em Portugal, vale a pena, porque afinal de contas parece que ajudar as populações carentes em Portugal não é ajuda, e sim para a dita sociedade, ou, melhor dizendo, governo português, isto nada passa de business e um grande negócio. Portanto, independente disso, muitas foram as vezes também que na minha página do Facebook eu largava recados e mais recados, pedindo ajuda na página, ajuda para ajudar o povo de Angola. Nunca houve um ser humano que quisesse colaborar. Foram várias as tentativas. E não foram várias, foram anos. Até o dia que eu parei, pensei, analisei e perguntei o que eu estou fazendo em Portugal. Se todas as ajudas que eu consigo, residindo em Portugal, são de pessoas que moram em Angola ou que moram fora do Estado português, mesmo sendo na Europa, mas não são em Portugal, pode ser no Brasil, pode ser de brasileiros que moram em qualquer região do mundo, pode ser de angolanos que moram em qualquer região do mundo, mas de Portugal não teve um ser humano. Eu vou repetir, não teve um ser humano capacitado mentalmente, espiritualmente, que me ajudasse a ajudar tanto o povo português quanto o povo angolano.
nesta grande causa de luta humanitária. E nestes anos, onde eu tentei de tudo, ter a parceria do povo português, e ali eu fiquei, não teve nada. A minha residência em Portugal foram de uns bons anos. Neste espaço de tempo eu voltei, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, Angola. Por várias vezes voltei a tentar, até o dia que eu percebi, e ainda tive tempo para voltar a pensar, que não valia a pena morar num país onde eu me sentia sozinha, aonde não valia a pena viver de aparência. Para dizer eu vivo na Europa, desculpem, grande porcaria. Porque Europa para mim não significa nada. Eu não sou mulher para viver de aparências. A aparência e a elegância não está numa roupa que se veste. Muitos se enganam que a aparência ou um fato, como dizem os angolanos e os portugueses, compra a imagem da pessoa. O meu pai usava um termo que eu achava muito engraçado, que é: uma mulher quando é bonita, um homem quando é bonito, pode até vestir, no caso uma mulher, um vestido chita. Se ela for realmente elegante, ninguém lhe tira a sua exuberância. Eu me sinto hoje exatamente assim. A parte de espírito que eu estou sentindo, neste exato momento, ninguém me tira. Tô de pijama, tô de calçãozinho. Daqui a uns dias, vocês vão começar a ver que eu tô diferente. Porque eu ainda tô naquela descarga, sabe aquela descarga? Não é descarga de privada, tá? Descarga emocional de anos de Europa, uma Europa velha. É assim que eu sinto, gente. Carregada, para mim, de pelo menos daquilo que eu vivi. Eu repito, não generalizando, mas daquilo que eu vivi, uma energia carregada, uma energia para baixo. E tudo isso me fez muito mal. Óbvio, como eu sempre digo e como eu sempre disse, eu sempre soube, graças a Deus, transformar o negativo em positivo. E essa foi a melhor lição da minha vida. Assim como eu sempre soube transformar, naqueles momentos difíceis do câncer, o negativo em positivo, estes anos de Europa foram uma grande lição na minha vida. Uma grande lição. Tanto foram uma grande lição que eu parei, analisei, e se vocês lembram, teve uma semana em que eu fiquei também parada, e eu disse para vocês, eu precisava dessa semana para analisar a minha vida. Foi exatamente isso. Eu parei, analisei, e eu falei, não, chega, cansei. Porque assim, você para, você analisa, você fala, o que é que eu estou fazendo comigo? Eu estou envelhecendo, eu estou acabando comigo, eu estou vivendo coisas que não têm sentido. Isto aqui não é minha casa, isto aqui não está me fazendo feliz. Isto aqui não é meu mundo. É como se eu dissesse, isto aqui não me pertence, não encaixa naquilo que eu sou. É viver de uma elegância alheia, uma elegância que não é a minha cara. Viver de uma aparência falsa, que não sou eu. Eu não sou falsa. Aquela coisa de querer mostrar algo que não sou eu. Não, não sou assim. Ou é ou não é. Eu acho que a vida é isso mais ou menos. Ou é ou não é. E foi aí que eu resolvi dar aquela parada e vamos encarar a realidade de frente. Tem que mudar? Vamos mudar. Vamos encarar a vida de frente. Vamos pegar o touro pelo chifre.
mas vamos encarar a realidade de frente. Então eu parei, analisei minha vida e falei, tá na hora de mudar? Pois vou mudar, não tem medo não. 63 anos eu vou encarar a realidade de frente. Todos os problemas que estavam ocorrendo, todas as tristezas que eu estava enfrentando, todas aquelas amarguras que eu estava sentindo daquela Europa que não estava me fazendo bem. Eu só pensava em trabalhar, 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 trabalhar. Nada estava me satisfazendo. Eu falei, chega, não quero mais. Não quero mais. Essa Europa que não está me ajudando, essa Europa que não está me entendendo, essa Europa que não sabe o sentido daquilo que eu estou fazendo. Essa Europa que não sabe sorrir. Essa Europa que quando eu digo, saio na rua e digo, ou uso termos como minha linda, meu amor, interpreta como se eu fosse uma mulher homossexual. Que coisa absurda. Eu tenho sotaque brasileiro, eu sou angolana. E, no entanto, me interpretavam mal. Anos morando em Lisboa. Eu era mal interpretada. Eu me calei durante anos sem falar isso. As pessoas, quando vem uma pessoa, como eu sou, atenciosa, educada, carinhosa, mas ele, em vez de chegar na rua e dizer, olha lá, minha senhora, ou dona Amélia, eu não usava esses termos. Qualquer bom brasileiro sabe disso. Nós aqui no Brasil, em vez de chamarmos a pessoa pelo nome, muitas vezes nós usamos esse termo. Olá, minha linda, como vai? Eu era mal interpretada. Eu passava, esquecia, no dia seguinte lá estava eu de novo. Olá, minha linda. Eu era mal interpretada. E assim foram anos. Anos, aguentando desaforo de muita gente. E eu passava por cima. Até o dia que eu cansei. Mas eu nunca, de modo algum, nunca, eu espero que os portugueses também entendam o meu lado. Repito, não generalizando, porque nós não podemos generalizar e dizer que todos os portugueses são da mesma panelinha. Encontrei muita gente boa, muita gente educadíssima, muita gente finérrima, muita gente que o nível cultural e global, como se diz, fantástico. Portanto, não podemos dizer que todos são grosseiros, estúpidos, né? Sem nível, não, de forma alguma. Mas, de um modo geral, eu tive essa pouca sorte. Eu tinha realmente um estômago de leão, de elefante, para ouvir esses comentários preconceituosos, como tantos brasileiros, como tantos estrangeiros, e de olhar para a pessoa, dar aquele sorriso, não responder, porque a pior coisa que existe é quando você responde, você está se igualando a essa pessoa. E eu não me igualo a ninguém. Sei o meu nível, sei o berço que eu tenho, sei o berço que a minha mãe me deu e meu pai me deram, e por isso eu não me igualo. Costuma-se dizer que quando uma pessoa se sente mal, a pessoa não manda o outro sair, a pessoa sai. Então foi essa a opção que eu fiz. Depois de algum tempo, mesmo tendo a nacionalidade portuguesa, e continuo tendo, eu saí. Hoje, a minha opção é, se amanhã eu tiver vontade, eu com certeza volto na hora em que for preciso. Mas a opção é eu sair e eu procurar o lugar que me faz bem. Espero aqui ter dado a minha justificativa para que vocês entendam e que vocês entendam o seguinte: nós temos que estar aonde nós possamos ser felizes. Se você tiver que fazer essa busca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, faça. Não tenha medo de encarar, não tenha medo de procurar, mas acima de tudo, não tenha medo, nunca, de tentar o principal, ser feliz. Isso não tem preço, gente. E às vezes nós, por comodidade, por receio, deixamos isso
se atrasar. Não faça isso. Você, sempre você, em primeiro lugar. Um beijo grande a todos. Até o próximo vídeo. Beijo!